Queridos irmãos e amigos que estão ligadinhos aqui na nossa 101.7, ao mesmo tempo na nossa rádio web, o nosso abraço e o nosso bom dia na paz do Senhor. Esse é o nosso cumprimento no nome de Jesus. O nascimento do Eterno é o título de nossa mensagem, tomando como base esse versículo do livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Então, o nascimento do Eterno, observamos que enquanto muitos ensinamentos bíblicos são apresentados em termos diretos e de fácil entendimento, Deus também nos desafia com expressões enigmáticas que servem para ampliar nossas compreensões de verdades importantes que é a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer fato que envolve a eternidade vai muito além da experiência humana e da nossa capacidade de compreensão, mas mesmo assim, Deus, o Senhor, abre as cortinas da eternidade, aleluia, e nos oferece oportunidades para enxergar coisas maravilhosas demais, como essas que nós estamos a comentar, o nascimento do Eterno, aleluia. Sem dúvida, um dos mistérios mais importantes é a noção de uma pessoa divina e, ao mesmo tempo, humana. Desde o primeiro versículo do seu relato do Evangelho, João afirmou a divindade de Jesus. Ao mesmo tempo ensinou que o mesmo Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós em forma humana, conforme João 1 e versículo 14, ainda 1 João 4, versículo 2. Paulo pregou a mesma doutrina, que Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu figura humana, conforme Filipenses capítulo 2, do 5 ao versículo 8. Jesus Cristo destronizou lá dos céus, do seu trono de glória, e veio a essa baixa terra para se entregar, para morrer numa cruz e dizer a cada um de nós: morri pelos vossos pecados, então eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São afirmações que ultrapassam a nossa capacidade intelectual, mas que ainda aceitamos pela fé aquele que se manifestou. Séculos antes do nascimento de Jesus, profecia do Antigo Testamento, como essa, já prestes a acontecer. Então, preparavam as mentes dos leitores, dos ouvintes, para esses grandes ensinamentos que nós observamos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Um exemplo interessante se encontra no livro de Miqueias, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Sua profecia foi a base das orientações que os escribas na época deram aos magos, orientações, aqueles magos orientais que procuravam Jesus. Quando Herodes perguntou, os conhecedores das Escrituras citaram, por exemplo, Miqueias 5 e 2, e apontaram para Belém de Judá, conforme Mateus 2, 1 a 18. A referida profecia diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias 5 e 2. Os sacerdotes e doutores da lei entendiam corretamente que fosse uma profecia do local do nascimento do Messias. De fato, Jesus nasceu na pequena cidade de Belém de Judá, aleluia, mas a mesma profecia diz que é a origem desse rei de Israel, aleluia, glória a Deus, foram
portanto, desde os dias da eternidade. Jesus nasceu em Belém, mas já existia desde a eternidade. Assumiu a forma humana, mas já existia, porque é Deus verdadeiro, glória a Deus. Não foi difícil para os líderes dos judeus aceitarem a ideia do nascimento do Messias em Belém, mas lutaram contra a noção da divindade de Jesus. Essa é a palavra. Ele reconhecia sua posição de subordinação ao Pai. João 14, versículo 28, Jesus mostra a sua subordinação ao Pai. Uma diferença de papel e autoridade, mas ainda afirmou ao mesmo caráter eterno e divino que identifica o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando os judeus questionaram suas origens, Jesus não falou de Belém ou de Maria. Ele falou da sua existência eterna. Ele disse: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Então ele não declarou questão sobre Maria, sobre a cidade de Belém, mas falou: eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Seus ouvintes, que deveriam ter caído no chão para adorar Jesus, como os magos fizeram lá em Mateus 2, versículo 11, eles pegaram em pedras para matá-lo, conforme João 8,59. Para se fazer carne, Jesus nasceu em forma humana, teve uma mãe biológica, uma mulher abençoada com o privilégio de cumprir uma parte importante do plano de Deus, em enviar o Salvador ao mundo. Mas as origens de Jesus não eram naturais, temporais, em termos terrestres, e nem terrestres. Ele sempre existia, existe e existirá. Vive desde a eternidade e veio do céu ao mundo de pecado, como nós sabemos, para nos livrar, para nos dar o resgate, o qual só Ele poderia fazer conosco. Mais de 2000 anos atrás, um bebê nasceu em Belém de Judá, aleluia. Ele cresceu como outras crianças, mas não era igual. Ele apareceu aos homens como seu semelhante, mas era e é diferente e superior a todos, infinitamente superior aos homens, pois ele é o eterno Deus que nos criou, que veio para nos salvar, que veio nos julgar e que oferece a vida eterna aos que decidem reconhecê-lo como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Maria, José, Belém, pastores, magos e outros fazem parte da história do nascimento de Jesus, sem dúvida alguma. Mas sua história não começou em Judá. João o descreve como verbo, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. É o nascimento do eterno, o eterno Deus que veio a esta terra, o Senhor Jesus Cristo que aboliu o Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo que fez passar todos os profetas, a lei e tudo aquilo que os homens buscavam como refúgio para a salvação. Nenhuma lei salvou, até hoje diz a palavra de Deus, mas simplesmente Cristo, o seu sacrifício na cruz, porque ele nasceu, o nascimento do eterno veio trazer a cada um de nós essa parte de confiança, de fé, de liberdade, de paz, aleluia. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso, aleluia, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor, reconhecendo que ele é o Deus eterno, como está escrito a referida profecia: e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá.
de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é o ontem, hoje e eternamente. Jesus não tem essa de dizer que o homem seja igual a Deus em nada. O Senhor Jesus é Deus. Ele veio para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois ele diz lá em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar, destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Querido Deus e Pai que estás no céu, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez que estamos aqui a levar a tua palavra àqueles que nos ouvem, tanto aqui em Esperantina como em outros lugares. Que o Senhor venha abençoar todos, meu Senhor. Estende a tua mão para curar, para fazer algo maravilhoso através dessa palavra, através dessa confirmação do teu nascimento, o nascimento do eterno, aleluia, em nossas vidas, em nossos corações, desde o dia que nós te aceitamos. Pai, continua conosco, nos fortalece, nos ilumina cada dia, em o nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém. Todo o povo de Deus que estão conectadinho conosco.